novamente no ar. Estamos de volta aqui com um programa ao vivo e que vocês podem estar falando com a gente. E agora com uma novidade que agiliza o pessoal que gosta do clique-clique, nós temos aí agora o WhatsApp, porque você pode falar com a gente agora mesmo, fazer algumas perguntas ou fazer as suas colocações. O número do nosso WhatsApp, você falar agora, é ao vivo, tá? É 99643-3827. Vou repetir, 99643-3827. Tá aqui, ó, né? Né? Vocês estão vendo aí, tá bem embaixo na minha barriga aqui, dá para vocês verem aí. Então você pode falar com a gente agora mesmo, ou pelo site www.tvmundomaior.com.br, também tem pelo Facebook, que é Facebook/TV Mundo Maior, e também por e-mail, novamente, @tvmundomaior.com.br. Então nós estamos falando aqui sobre o primeiro capítulo do Evangelho, que eu considero que é a primeira instrução de como usar os 4 instrumentos que os Espíritos fizeram, que Kardec nos fizesse entender que é o que nós vamos usar por toda a nossa vida. E que tem a ver com os nossos 4 elementos, o fogo, a terra, a ar e a água. O 5º elemento somos nós que temos que colocar, que é o amor, né? Que é o exercício do amor. Então por isso que a primeira instrução dele é amar ao próximo como a si mesmo. Aí, se nós formos ver o nosso primeiro slide, ele está falando que esse é o maior mandamento, né? E o que é o maior mandamento? Na verdade, quando Jesus começou a falar da doutrina cristã, que é a do Cristo, muitas pessoas naquela época não gostavam muito dessa ideia, né? Então, o que acabou acontecendo? Eles ficavam fazendo perguntas, tentando fazer com que ele entrasse em contradição. E aí perguntaram para ele, né, qual que era o maior mandamento, ver se ele ia falar alguma coisa contra as leis mosaicas. Aí ele falou, olha, a maior lei ainda é a lei de Moisés, que é amar a Deus acima de todo o seu sentimento, de todos os seus pensamentos e de todas as suas ações, ok? Porém, ele falou, tem um mandamento que é igual a esse e que complementa dizendo assim, que é amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, quando ele diz assim, fazer aos outros o que nós gostaríamos que fizessem para nós mesmos, né, é uma maneira da gente poder ter como medida exata não só o que eu posso fazer para o outro, como a hora, que eu acho que isso é muito interessante, de parar de ajudar, certo? Porque algumas pessoas, quando entram nessa, e provavelmente movidas por sentimentos de culpa, acabam, vamos dizer assim, exagerando na dose, sabe? E acaba se intrometendo na vida dos outros. Eu já vi pessoas que vão fazer trabalhos dentro de favela, entra no barraco da pessoa, se intromete na organização da vida da pessoa, tenta colocar móveis novos, tenta ensinar como é que limpa, como é que lava, depois sai. Quando volta, está tudo como estava antes, venderam os móveis novos, estão vivendo nisso de novo. O que significa? Que as pessoas não têm que ser como a gente quer. Existem as coisas melhores, nós podemos sugerir e orientar. Mas pegar pelo colarinho e sacudir o outro e falar agora você vai evoluir na marra, é só você se lembrar que se Deus fizesse isso com você, ele ia te jogar na parede, né? Se ele pegasse pelo teu colarinho e falasse agora eu quero que você evolua na marra. Não, não é assim. Amar ao próximo como a si mesmo é aprender a respeitar as diferenças, é o que nós chamamos de alteridade. Conviver com as diferenças, aprendendo com as diferenças, respeitando as diferenças. Senão vem aquela velha história, vamos catequizar os índios, né? Vamos lá, então, impor tal religião, não sei para quem. Não, meu, como que as pessoas vivem aqui? Olha que interessante, esse cara aqui nunca ouviu falar de Cristo, mas ele tem amor no coração, eles ajudam entre si a fazer as coisas, né? É até interessante, né? Esse dia eu fiquei sabendo como que funcionam as sociedades lá do Rastafari, né? Todo mundo acha que Rastafari é os caras que ficam lá fumando maconha o dia inteiro. Não, não é assim, cara. Lá no Rastafari eu fiquei sabendo que os caras têm ordem, têm organização e têm ajuda mútua, um cuida do outro. E tem um dia da semana em que eles podem ir lá fumar a tal da maconha que eles gostam de fumar. E sabe por quê? Porque se todo mundo fumar o dia inteiro, todos os dias, ninguém faz nada, cara. Porque tem que lavar louça, tem que lavar roupa, tem que fazer comida, tem que varrer a casa, tem que cuidar das coisas. Então não é assim. Quem acha que botar uns dread e sair por aí fumando maconha, uma Kombi cor-de-rosa tá legal, não vai funcionar, meu. Tem as regras mínimas de convivência social a serem atendidas.
E aí vem a coisa, até onde vai o meu direito de ajudar o outro e até onde vai o meu direito de receber ajuda, desde que eu não me sinta invadido, desde que eu não esteja invadindo o outro. Portanto, amar ao próximo como a si mesmo e a medida é exatamente essa, tá? E aí, então, é claro que quando você começa a exercitar esse processo, você vai aprender algumas coisas, como, por exemplo, a gentileza, né? Que está meio fora de moda hoje em dia, né? Na realidade é gozado, você vê as pessoas saindo correndo e sentar na frente, né? E às vezes até aproveita que o outro é idoso, que não corre rápido, né? Ou então que a mulher está grávida, em vez de ser gentil, aproveita e sai na frente. A atenção, né? Muitas vezes as pessoas não prestam atenção, né? Você está conversando com a pessoa, então, ela tá, assim, você está falando comigo? É verdade, né? O que era mesmo que você está falando? Dá para você mandar para o WhatsApp? Né? Porque é assim que o pessoal hoje se comunica. Não, tem que prestar atenção, tira as coisas da frente e olha no rosto da outra. Delicadeza, né? Às vezes as pessoas não têm delicadeza, né? Você percebe que estão só tocando o serviço. Compreensão, o que é compreensão? É entender com o coração, né? Não é simplesmente, no final da conversa, falar assim. Meu pai fica pé da vida quando o pessoal faz isso. Ele vai em alguns lugares e fala, tá bom? Tá bom? Quer dizer, tá dizendo assim, show, né? Não me enche o saco, é mais ou menos assim. O tá bom é mais ou menos assim. Quer dizer que eu já falei o que está escrito na tela, eu já falei o que eu tenho que falar, e aí, tá bom? Né? E outra questão da tolerância, né? Principalmente em relação às diferenças, né? Muitas vezes as pessoas são diferentes. Aliás, não, as pessoas são diferentes. Graças a Deus elas são diferentes, né? Porque se todo mundo fosse igual, seria uma monotonia incrível, né? E finalmente, treinando gentileza, atenção, delicadeza, compreensão, tolerância, estaremos aí vislumbrando, né? Nós não estamos praticando totalmente, mas estaremos vislumbrando o amor, ok? Passando para o nosso próximo diapositivo, nós vamos ver aqui uma coisa mais profunda, né? Vamos dizer assim, que ele usou na época Jesus, que é a parábola dos credores e dos devedores. E o dai a César o que é de César, passagens famosas, né? Então, qual é essa parábola, né? A parábola é o seguinte, vou resumir rapidinho, né? Foi um cara falar pro dono dele, dizendo assim, tem esse cara aqui, deve um monte de dinheiro pro senhor aí. O que o senhor vai fazer? Fala, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a sua família, porque naquela época era possível, vou pegar, vou prender e vou vender como escravo. E aí, você vai trabalhar para mim de graça até pagar todas as suas dívidas. Aí a pessoa, claro, por amar a sua família, ficou de joelho e pediu para o dono dele, para o senhor dele, para o patrão dele, sabe como é que funciona isso? Para não fazer isso. Aí o cara ficou condoído e falou, puxa, eu também tenho filhos, eu também tenho família, tá bom. Deixa pra lá, depois você me paga. Então tá bom, vamos dar um jeito, não vamos fazer isso não, você vai juntando aí, você me paga. Tá bom, no que ele saiu de conversar com o mestre dele, o senhor dele lá, o senhorio dele, ele encontrou um cara que devia dinheiro. E aí falou assim, preciso pagar meu patrão? É o seguinte, pegou o cara, deu uma chave de braço dele, chamou a polícia, mandou prender e falou, eu não vou pedir para você não soltar aí, naquela que podia fazer isso, né, até você me pagar. Todo mundo viu isso, ficou meio horrorizado, o teu patrão acabou de te perdoar, por que você fez isso? Foram falar para o patrão. Aí o patrão chamou esse cara e falou, eu te perdoei, por que você não pode perdoar o outro? Então essa é a parábola, né, do credor e do devedor, né, que diz o seguinte, fazer na mesma medida, né, fazer ao próximo o que você gostaria que fizesse para você mesmo. E aí, dentro desse contexto do amar ao próximo, teve uma passagem também que os fariseus, que seriam mais ou menos os cientistas da época, vamos dizer assim, não é o cientista, os cientistas da época eram os gentios. Os fariseus eram os, vamos dizer assim, os curriola lá, junto com os Césares, né? Era o que fizeram um acordo, você não se intromete na nossa religião que a gente continua pagando seu imposto. A gente convence o povo a pagar o imposto de César aí, desde que você não se intrometa no nosso poder religioso sobre as pessoas. Ok. E aí, quando eles fizeram essa pergunta, que pergunta que eles fizeram para Jesus? Porque os judeus odiavam ter que pagar imposto para os César, né, para os romanos. Aí perguntaram para ele assim, Jesus, você acha lícito pagar o imposto? Aí queria saber, se ele falasse que sim, né, então ele ia ficar contra os judeus. Se ele falasse que não, ele ia ficar contra os romanos. É o que eles queriam, botar ele numa sinuca de bico para acabar com Jesus. Aí Jesus falou assim, vocês estão tentando me trapacear? Ele falou assim, vocês estão tentando me enganar?
Tá bom, me dá uma moeda aí. O cara deu uma moeda, ele falou, o que está escrito aqui? Está escrito César, Império Romano. Então, ó, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Aí nós vamos ver aqui que, na realidade, eles não queriam, o que eles queriam é que Jesus falasse alguma coisa que colocasse ele em dúvida. Aí nós vamos aprender aqui que o cristianismo reservou, está escrito ali, Jesus com maestria, está dizendo o quê? Que ele reservou a moral para Deus e o jurídico para o Estado. Quando ele proclama, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cumpra as regras do Estado, porque você está encarnado, mas também sirva a Deus conforme o combinado. Então, essa é uma das maneiras pela qual a gente consegue ilustrar o que é servir ao próximo, ou seja, também é compreender que os outros podem ter dificuldades. Não só dificuldades do ponto de vista de relacionamento, mas dificuldades financeiras, dificuldades de caráter, as pessoas podem ser más, né? Isso também não significa que eu tenho que ir lá e entregar o meu pescoço para a pessoa que é maquiavélica, que é manipuladora, que é doente, né? Porque ela vai morder. É dela morder, né? Não vai tentar fazer carinho na cobra, né? Porque a cobra morde, né? Não tem como, ela foi feita para morder. Porém, não precisa matar toda a cobra que você enxerga, né? Ou que você encontra. Nem precisa ficar por aí perdendo tempo em doutrinar, em levar a palavra de Cristo para quem não quer ouvir. Mas pelo menos não queira mal ou mantenha a distância segura dessas pessoas e a distância ore pelo mentor delas, né? Isso é uma maneira de você ajudá-las. Nós estamos indo para o nosso segundo intervalo, nós vamos voltar para continuar falando sobre essa primeira instrução que o Evangelho nos dá para usar os instrumentos que ele nos deu. Até já.